A situação política e econômica do Brasil sob o governo Lula nunca foi tão preocupante. As pesquisas mostram números alarmantes que refletem a crescente desaprovação do governo, e as consequências disso são devastadoras para todo o país. O que podemos esperar quando a confiança do mercado despenca e figuras-chave, como o ministro da Fazenda, enfrentam um verdadeiro colapso de credibilidade? Prepare-se, porque os dados que vão ser apresentados mostram um cenário dramático que abala as estruturas do nosso governo. Voltando aqui ao Brasil, o governo Lula é visto como negativo por 88% do mercado financeiro, mais um dado da pesquisa Genial Quest divulgada hoje. O principal motivo apontado como culpado pela queda na popularidade foi a alta no preço dos alimentos. A gente vai acompanhar na tela esse desempenho. A avaliação começou em 90% em março de 2023, foi para 86% em maio, caiu fortemente até 44%, ainda uma visão mais negativa do que positiva, mas o menor saldo negativo para o governo Lula. Depois, foi só numa ascendente ali, passou dos 50% em novembro de 2023, atingiu o pico de 90% e agora variou dentro da margem de erro com 88%. A avaliação positiva nunca passou dos 20% na série histórica, como você vê pela linha verde. Chegou ali em junho do ano de 2 anos atrás a 20%, mas depois foi caindo e agora está em 4%. E a avaliação considerada regular, que chegou a ter o seu pico em setembro de 2023 a 41%, agora está só em 8%. Débora. Temos uma mudança aí na nossa manchete principal. Tem pesquisa Quest avaliando o trabalho de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda. Eu vou acessar aqui a reportagem e o que aponta esse levantamento. Reprovação de Haddad pelo mercado explode, vai a 58%. O patamar é o pior desde o início do governo e o dobro em comparação com dezembro do ano passado. Eu vou aqui acessando a reportagem para trazer mais números. Pesquisa Genial Quest, portanto, temos essa disparada na reprovação ao trabalho de Fernando Haddad, 58% em março. E temos aqui, Pedro Duran, exatamente a avaliação em números. E daqui a pouco eu coloco aqui a trajetória. O patamar também representa mais do que o dobro do aferido na última edição do levantamento, em dezembro do ano passado, quando atingiu 24%. No caminho oposto, o percentual daqueles que integram o mercado financeiro e enxergam a gestão Haddad como positiva despencou para 10%. O mesmo patamar do início do governo. A gente lembra que quando o Fernando Haddad assume a pasta da Fazenda, ele assume cercado de desconfianças por parte do mercado financeiro. A gente tem inclusive aqui a evolução, Pedro. Olha só, o momento então em que ele tinha uma avaliação positiva foi logo aqui no início do governo. Quando a gente olha para essa trajetória, ela tem início em março de 2023 e você vê essa avaliação melhorando. Chega aqui em seu ápice no mês de julho de 2023 e depois inicia uma trajetória de queda até despencar. A gente está falando desse levantamento que aponta agora uma aprovação de apenas 10%. E do mesmo modo, a gente tem no caminho inverso a reprovação a Fernando Haddad. Estava aqui num patamar na casa dos abaixo um pouco dos 40% em março de 2023. Depois, essa avaliação negativa, ela despenca, do mesmo modo em que a avaliação positiva chega ali ao seu ápice. Depois, essa avaliação negativa vai crescendo. Tem novamente uma queda significativa em março de 2024, portanto, um ano atrás. E depois vem numa trajetória crescente até atingir essa explosão, como é colocado aqui na reportagem da CNN Brasil. Esse percentual chega aos 58%. Está em destaque essa pesquisa no site da CNN, Pedro. Aí, Carol, trazer aqui 2 dados dessa pesquisa da Quest que ajudam a explicar essa reprovação do ministro Fernando Haddad e a mudança de paradigma. O primeiro deles é um dado que fala sobre a pergunta é: a política econômica do país está na direção certa ou errada? Essa é a pergunta. A resposta: 93% dos agentes de mercado dizem que está na direção errada. 7% apenas dizem que está na direção certa. Então, um dos fatores que ajuda a explicar essa avaliação ruim para o ministro da Fazenda é a compreensão, a percepção do mercado de que o Brasil está errando na escolha das decisões que dizem respeito aos rumos da economia. Mas tem um outro detalhe que é muito curioso, que é: a culpa é de quem? E aí a pergunta é: qual é o principal responsável pela direção que a política econômica do país está tomando?
92% dos agentes de mercado dizem o Lula e não o Haddad. Apenas 5% dizem que o Haddad é o responsável pela política econômica do Brasil. Então, veja só, há uma percepção de que o Brasil está indo no caminho errado e que quem está levando o Brasil para o caminho errado na economia é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E mesmo assim, isso não poupa o ministro Fernando Haddad, que é tido como um dano colateral dessa política econômica, segundo o mercado, errática, errônea, desastrosa, que não está no caminho certo. E isso ajuda a explicar a dificuldade de enfrentar a realidade do mercado por parte do ministro Fernando Haddad, que teve, como você bem mostrou, Carol, uma lua de mel com o mercado. Né? A gente está falando ali, o início do governo havia um ceticismo, é verdade, Sim. em relação ao Haddad. Todo mundo torceu o nariz. Porque o Haddad ele não vem dessa área da economia, né? Ele tem outra formação, foi ministro da Educação, professor universitário, foi prefeito de São Paulo, é um político do PT, foi escolhido pelo Lula para ser o candidato a presidente em 2018. Então, não era exatamente um quadro como o Paulo Guedes, que era o queridinho do mercado, porque veio justamente do setor financeiro. Ou o Henrique Meirelles, que era adorado pelo mercado, que também veio da área econômica. Era um outro perfil. Mas, conforme você teve os 3 primeiros meses do governo ali e o Haddad dando demonstrações de que ia fazer uma política econômica mais conservadora, aí veio um voto de confiança do mercado financeiro. E uma lua de mel, que começou lá em março de 2023 e que se prolongou ao longo de um ano, pelo menos, né? A gente vê que a avaliação positiva, muito embora ela vá caindo, ela começa a cair em março de 2024, ela se sustenta maior que a negativa até novembro de 2024. Até dezembro, hein, Pedro? Até dezembro de 2024. Boa. Quando você tem efetivamente essa inversão. E aí, Carol, parece que a gente está batendo na mesma tecla, mas, gente, todas as pesquisas estão dizendo a mesma coisa. Houve uma virada de popularidade do governo Lula em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro e março é um pesadelo para o governo Lula. E queda de popularidade associada à economia. E essa pesquisa deixa isso muito claro. Exato. E aí a gente volta no tempo e reflete juntos. O que aconteceu então, gente, em dezembro, que fez com que o Lula perdesse tanto apoio, que o Haddad perdesse a aprovação do mercado, que você tivesse uma queda de popularidade graúda. Aconteceu a crise do Pix, aconteceu a disparada do dólar, aconteceu o início da inflação dos alimentos, todas as questões ligadas à economia. E aí, obviamente, isso recai sobre o ministro da Fazenda. Vamos aqui analisar agora com a Juliana Lopes e também com o Vitor Irajá. Ju, como é que você analisa o resultado dessa pesquisa, hein? De acordo com as fontes que você ouviu, não só em Brasília, mas também do mercado? Isso, o mercado, Leandro, ainda vê Gleisi Hoffmann ainda com aquele perfil radical, né? Aquele perfil mais extremado, vamos colocar assim, que era o figurino da presidente do Partido dos Trabalhadores, né? Ela trocou de lugar, agora tem esse lugar de articulação política, é um perfil que leva um tempo para ser alterado ou ser visto pelo mercado e precisa de alguns acenos que são considerados muito importantes por esses integrantes do mercado financeiro. Por que essa resistência do mercado? A gente lembra que ali durante a discussão e a negociação do pacote de gastos do ministro Fernando Haddad, tinha ali uma Gleisi que fazia críticas muito contundentes em relação a esse próprio pacote de gastos. Acabou assinando uma nota que foi divulgada pelo Partido dos Trabalhadores que defendia de alguma forma uma demora do presidente Lula para apresentar aquelas medidas que fizeram parte do pacote que foi votado no Congresso Nacional e falou sobre neoliberalismo frenético do governo passado, que isso não poderia acontecer no atual governo, falando sobre também sacrifício de aposentados, trabalhadores, da saúde, da educação, uma crítica muito forte em relação a todos aqueles elementos que foram votados no Congresso Nacional. Alguns ficaram de fora, mas teve ali todo um trabalho pela equipe econômica. É uma ministra que tem essa posição, né, que quando era presidente do PT tinha essa posição de
fazer parte de uma ala política que tem um conflito com a ala econômica, e ainda que isso tenha mudado, agora o papel dela tenha mudado, ainda tem uma resistência do mercado, isso é natural que aconteça. Tem um questionamento que líderes políticos fazem, que é quanto tempo que ela vai levar para conquistar essa confiança, para fazer acenos que sejam vistos como positivos pelo mercado. E tem um questionamento também se Gleisi é essa figura que precisa fazer esses acenos, já que, sim, é articuladora política, trata sobre temas da economia, mas não é a ministra da Fazenda, né? O ministro da Fazenda é outro. Então, são vários questionamentos sendo feitos nesse momento. É um momento que ela está chegando ainda, né? Os primeiros dias ainda nesse ministério. E o que o mercado espera é que esses acenos sejam feitos e que ela troque a roupagem, troque de figurino. Passe, então, desse perfil radical para um perfil de articuladora política, que é o que essa função dentro do Palácio do Planalto exige. O que acontece até agora deixa claro: sem mudanças radicais na maneira como a esquerda lida com os desafios do país, o futuro do Brasil será cada vez mais sombrio. Não deixe de compartilhar sua opinião sobre essa situação crítica. Se você acredita que é hora de uma nova abordagem, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro dos próximos desdobramentos dessa história.